Vos saúdo com a gloriosa e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio quando temos a oportunidade de ministrarmos a Palavra de Deus, embora não seja uma tarefa muito fácil, mas cremos que aquela graça que superabunda sobre nós, da parte do nosso Senhor, nos ajudará e juntos estaremos durante estes breves minutos debruçados sobre a Palavra do Senhor para aprendermos dela, que ela possa de facto trazer para nós conforto, porque precisamos desta Palavra não só para nos fortalecer, não só para nos animar, encorajar, mas também para nos trazer instrução. E hoje é um dia que estamos, aliás, que é propriamente separado para estudarmos a Palavra de Deus. E antes de nós nos debruçarmos sobre este estudo, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pedindo para que Deus nos dê graça de formas que possamos entender a sua Palavra e que esta Palavra possa calar fundo ao nosso coração e que também Deus me possa ajudar a trazer aquilo que é a sua Palavra para nós neste estudo deste dia de hoje. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, nesta hora em que estamos debruçados sobre a Tua Palavra, louvamos e glorificamos o Teu nome, Te damos graças pela salvação e pelo cuidado. Agora, Pai, pedimos, Senhor, que Tu abras a nossa mente e o nosso coração para que de bom grado possamos receber esta Palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua Igreja e todos quantos estão nos escutando, estão nos assistindo através da televisão e através também do YouTube, Senhor. Nos abençoa e nos dá um bom tempo na Tua presença. Atempadamente, vai a nossa gratidão. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema em estudo é o arrependimento. E trago dois trechos bíblicos como base do nosso estudo neste dia. O primeiro trecho encontra-se no livro de Marcos, capítulo 1 e verso 15. E assim diz a palavra do Senhor. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sublinhe a palavra arrependei-vos. E outro trecho é Lucas, capítulo 15, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, sublinhe a palavra arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verdade prática. O arrependimento é o passo inicial no longo caminho de volta para Deus. Vou repetir. O arrependimento é o passo inicial no longo caminho de volta para Deus. O pecador desviado, de cortes para Deus, ouve a mensagem de Deus, de arrependimento, se volta para Deus e inicia esse caminho de volta para Deus. O arrependimento é o primordial ponto de partida com o qual inicia
à exemplar caminhada na vida cristã. Perdão. Agora vamos ver uma definição que encontramos acerca do arrependimento, para que nós possamos entender de facto o que o arrependimento é. E temos aqui uma definição para nós podermos entender sobre o arrependimento, e assim diz: arrependimento é o ato pessoal e consciente de contrição. O que é isso, contrição? Dor profunda pelas ofensas feitas a Deus. É contrição. Okay? Dor profunda pelas ofensas feitas a Deus. Continuando sobre a definição do arrependimento. Portanto, é um ato pessoal consciente de contrição que permite à criatura humana dar meia volta em relação aos seus atos pecaminosos e irresponsáveis através de uma orientação direta e interior do Espírito Santo. Por que através de uma orientação direta e interior do Espírito Santo na vida daquele que se arrepende? Porque é o Espírito Santo, conforme a própria palavra de Deus nos esclarece e nos diz, e já vamos depois observar isso na própria palavra de Deus, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Razão por que o Espírito Santo entra envolve-se neste gesto, ou nesta forma ou maneira de proceder da parte do pecador. Então, em João, capítulo 16, portanto, Evangelho segundo São João, no capítulo 16 e verso 8, encontramos aquela afirmação que eu acabei de frisar há pouco tempo, dizendo assim a palavra do Senhor. João, capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, está-se a referir Jesus, isto é, Jesus falando para os seus discípulos, e isto estava referindo ao Espírito Santo, ao Consolador por excelência, porque Jesus havia consumado aquilo que foi o sacrifício na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado. Então, as últimas orientações que ele estava a dar para tranquilizar os seus discípulos é que eles ficassem tranquilos, ficassem em paz, porque não estariam sozinhos a partir daquele momento que Jesus, dentro de algum tempo, iria subir para o céu. Mas ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E por isso que ele estava a dizer, e quando ele vier, portanto o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, o que nós estamos estudando, ainda que seja de uma forma muito sucinta, é a doutrina do arrependimento, inserida, portanto, naquelas que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Encontramos a doutrina do arrependimento. Mas como o tempo é exíguo, nós estamos trazendo aqui só alguns extratos acerca dessa doutrina do arrependimento. Agora, para que exista uma verdadeira conversão, necessário é haver um genuíno arrependimento. Pessoa que permanece cometendo pecado e não poderá assim, portanto, ela não tem condição de crescer espiritualmente. A pessoa que permanece cometendo pecado. Portanto, desta maneira, ele está limitado a poder crescer espiritualmente. 1 de João, capítulo 3, 1 de João, portanto, carta de João, no capítulo 3, versos 6 e 9, nós lemos o seguinte: todo que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece.
Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Isto é o que a Bíblia declara e nós temos que entender e tomar consciência disso para que vivamos de facto uma vida de arrependimento. Veja só, todo o que permanece nele não vive pecando. Portanto, quem permanece em Deus, quem deu costas ao pecado, porque o arrependimento tem a ver com isso, nós acabamos de dizer há pouco, no início, tem a ver com isso, dar uma volta completa, dando costas ao pecado e voltando-nos para Deus. Okay? Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, isso serve para nós como um ponto de reflexão acerca das nossas atitudes como crentes inseridos nessa sociedade em que nós estamos, com todos os desafios que nós encontramos. Então, isto aqui serve para nós refletirmos de facto quem nós somos. Levamos de facto uma vida de arrependimento? Esta vida está em função daquilo que nós falamos, declaramos com a nossa boca, que conhecemos a Cristo, nós somos de Cristo, nós pertencemos à igreja. Então, se pertencemos à igreja, se nós somos de Cristo, se declaramos o nome de Cristo, temos que viver em função de Cristo. Portanto, não podemos viver pecando, de maneira alguma. Pecado ficou para trás. Então, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Que coisa maravilhosa. A semente de Deus permanece em nós. E não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Maravilhoso isso. Declaração maravilhosa, poderosa. Veja o que Jesus disse a Nicodemos sobre uma nova vida pelo arrependimento. João capítulo 3, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Eu estou extraindo parte desse texto. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Necessário é nascermos de novo. Necessário é vivermos uma vida de arrependimento, voltados para Deus, okay? Focalizados em Deus e completamente desfocalizados do pecado. Em sua justiça absoluta e integridade infinita, Deus poderia simplesmente julgar, punir e destruir o homem pecador. Ao invés disto, o Pai amoroso e bom usa de toda a misericórdia, além da nossa imaginação. Exorta o homem a arrepender-se. Esta é a mensagem constante, diária, que Deus fala, transmite, proclama, ainda nos dias de hoje, para o homem, para que tenha essa oportunidade de se arrepender. Então, precisamos estar atentos àquilo que Deus, no seu infinito amor, porque Ele, apesar de odiar o pecado, mas ama o pecador. Não ama aquilo que o pecador faz. O desejo dele é que o pecador se arrependa e se volte para Deus. Saia da vida pecaminosa, saia do pecado, se arrepende e se volte para Deus. E passe a escutar o que Deus tem para a sua vida. E a ser orientado por aquilo que são as indicações, as leis, as orientações de Deus. Então, vejamos.
Mateus capítulo 3, verso 2, acerca desta mensagem do amor que Deus ainda hoje continua manifestando para todo mundo, para toda a humanidade, assim como Ele nos está usando aqui para falar, para transmitir isso. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Ele usa, somos vasos para disseminar esta mensagem do arrependimento. Então, escuta o que Mateus capítulo 3, verso 2, da parte de Deus. Isto é a palavra de Deus. Isto é Deus falando para nós. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Voltai para mim. Dai costas ao pecado. Passai-me a escutar e a procederem em função daquilo que são ou é a minha vontade. Em Marcos capítulo 1, verso 15, lemos assim: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Jesus já veio. Jesus morreu por nós. Jesus, antes de morrer, ele proclamou esta mensagem do arrependimento. Durante o seu ministério terreno aqui, proclamou e deixou esse legado para a sua igreja. E a igreja hoje continua a todos os cantos do mundo, usando todos os meios que estão à nossa disposição para que essa mensagem alcance aqueles que ainda continuam vivendo na região da sombra da morte, no pecado. É tempo de se voltar para Deus, é tempo de se arrepender. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creis no Evangelho. Atos, capítulo 3, verso 19, acerca deste amor de Deus, em que ele exorta o homem a se arrepender, nós lemos o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E Atos, no capítulo 17, verso 30, nós encontramos a seguinte declaração: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, não temos como ignorar esta mensagem de Deus, esta mensagem do arrependimento, esta mensagem de nos voltarmos para Deus. Não é tempo para ainda continuarmos a permanecer a fazer coisas que entristecem a Deus, trazem tristeza para o coração de Deus. O desejo de Deus é que, de facto, nós nos voltemos para Ele. A Bíblia adverte que aquele que não se arrepender, certamente perecerá. Aquele que não se arrepender, certamente perecerá. Lucas, no capítulo 13, verso 5, encontramos esta declaração: eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quando Deus está falando isso, Deus não tem de forma alguma algum desejo ou algum agrado em ver alguém perecer. Antes, pelo contrário, aqui está expresso, quando lemos isto, o cuidado, o interesse, o amor que Deus tem por nós. É nos advertir a mudarmos de posição. O arrependimento verdadeiro é sempre acompanhado de uma profunda vontade de viver uma vida nova de pureza e santidade. Deixa-me repetir. O arrependimento verdadeiro é sempre acompanhado de uma profunda vontade de viver uma vida de pureza e santidade. É o que anelamos. É o que desejamos dentro do nosso coração. Nós devemos ter prazer
nos agradar de viver uma vida de pureza e santidade, porque fomos separados, dedicados exclusivamente, consagrados para Deus, como vasos santos, santificados para uso exclusivo de Deus. Aí é esse posicionamento de nos arrependermos, de nos afastarmos das coisas que desagradam, do pecado, e nos entregarmos a Deus. Então, Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus ou verá o Senhor. Somente os puros de coração verão o Senhor. Então, precisamos de diária e constantemente na presença do Senhor, na intimidade que nós temos com Deus, por causa deste posicionamento que decidimos de livre, espontânea vontade nos entregarmos a Deus e nos afastarmos completamente do pecado, ok? Vivermos uma vida de santidade para que nós possamos ver o Senhor. Para que cada dia Deus possa falar conosco. E quando nós temos esta comunhão com Deus, quando nós temos este relacionamento com Deus, levamos uma vida de vitória. Embora encontremos desafios, embora encontremos barreiras na nossa vida, porque a vida é assim, a vida não é fácil. Mas cada vez que nós vamos à presença de Deus, porque nos arrependemos e temos prazer de estar na presença do Senhor, sermos confortados, fortalecidos, animados. Independentemente do que está à nossa volta, independentemente da situação que está à nossa volta. Mas aquela paz, por causa do arrependimento, está nos nossos corações. E cada dia nós temos essa comunhão com Deus. Vamos à presença dele, Deus se comunica conosco, relaciona-se conosco. Por isso que vivemos uma vida de vitória, de glória em glória, porque temos esse privilégio da parte de Deus, não é? Por causa da graça, não porque mereçamos, não, mas por causa da graça que está em nós, temos esse privilégio de podermos usufruir da sua gloriosa e maravilhosa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Arrepender-se é mudar de maneira de pensar. É mudar de mente. É inverter a direção. Quem andava longe de Deus passa, depois de convertido, a caminhar para mais perto de Deus. A desejar aquele relacionamento com Deus. A desejar aquela comunhão com Deus. E a estar na presença do Senhor. Provoca isto na nossa vida. Ok? Eu gostaria de concluir este estudo com a seguinte declaração bíblica, que também tem a ver com o arrependimento, porque o arrependimento traz a nós uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. Já não somos aqueles que praticávamos, vivíamos em função do pecado. Agora vivemos em função de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a nossa preocupação, o nosso foco, o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso empenho é voltado para isso. Fazer exclusivamente a vontade de Deus. Então eu queria terminar com esta declaração bíblica, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que coisa maravilhosa. O arrependimento traz isso na nossa vida, né?
passamos a ter uma nova natureza em nós, natureza divina, habitando em nós. Passamos a ser o tabernáculo de Deus, porque a própria expressão Emmanuel não quer dizer Jesus ao nosso lado, Jesus atrás de nós. Não, é Jesus habitando dentro de nós, vivendo dentro de nós, conduzindo a nossa vida. Deixe que Jesus conduza a tua vida. Precisamos de que Jesus tome conta da nossa vida, que Jesus nos guie e Jesus encha de nós de novidade de vida. Vida de Deus em nós, vida eterna que habita em nós. O arrependimento faz isto. Por outras palavras, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Aqui dentro mudou. Deus mudou, o coração mudou a mente, mudou a atitude, mudou muita coisa. Jesus provoca isto. O arrependimento na nossa vida provoca esta mudança e que nós possamos resplandecer esta mudança para o mundo inteiro, de maneiras que nós, ainda com boca fechada, sejamos uma declaração viva, através do nosso testemunho, do Evangelho de Cristo que nós adotamos viver. Que Deus ricamente possa abençoar a cada um de nós. Fechamos os nossos olhos. Amado Deus, amado Pai, na Tua presença, nesta noite nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome e agradecer essa oportunidade de podermos estar debruçados sobre a Tua Palavra e aprendermos coisas inefáveis acerca de arrependimento, de podermos abandonar a vida pecaminosa e nos voltar totalmente para Ti, voltados totalmente a Ti, consagrados a Ti, Senhor, como vasos de honra na Tua presença, a qual a qualquer momento Tu nos possas usar para a Tua glória. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja que está escutando a Tua palavra nesta hora. Aproveito também o desejo de estender esta oração, Senhor, para todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis, quer seja na área social, conjugal, profissional, espiritual, física, Pai. Estenda a Tua poderosa mão, toca, Senhor, e traga bênção e solução para os lares, para os casais, para as famílias, para a Tua igreja, para a nação, Senhor, e ajuda para que a Tua igreja continue, Senhor, de viva voz a proclamar esta mensagem de arrependimento, de formas que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, o possam fazer através da proclamação da Tua igreja, Senhor, proclamando o Teu Evangelho, Pai. Receba da nossa parte a nossa gratidão por tudo isto. Oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Jesus.